Eu, lendo alguns comentários para preparar essa aula, eu vi que tem linhas de pensamento e estudiosos de Ezequiel que chegaram a atribuir a ele doenças psiquiátricas. Então, isso é um típico paciente psiquiátrico, né? No sentido da loucura, né? Que hoje em dia tem pacientes psiquiátricos de níveis totalmente diferentes, né? Pessoas que estão passando por pequenos problemas de ansiedade, depressão, até coisas muito graves, né? Mas ele quis dizer no sentido da loucura mesmo, de alguém que era um louco. Porque, humanamente falando, Ezequiel fez coisas que a gente vai ver aqui, que a gente crê que ele fez ordenado por Deus, porque Deus fazia coisas loucas para envergonhar as sábias. A gente tem esse discernimento, mas quem não tem, quem olha a Bíblia como só um texto histórico, fala, esse cara era completamente louco, né? Então eu estou falando isso logo no início da aula para tentar prender sua atenção. Você, pô, que loucura é essa? Eu quero ouvir o que Jonas vai falar sobre esse cara. Então a gente já viu que ele pregou na mesma época aí. Na verdade ele cresceu ouvindo Jeremias e aquelas profecias, e ele era da linhagem de Levi também, né, da linhagem de Arão, era filho de sacerdote, e filho de sacerdote da linhagem de Levi, se não tivesse defeito, seria naturalmente preparado para o sacerdócio. E quando em 606 Daniel vem e é deportado com uma parte, né, do povo, é levado junto com a primeira leva. Ele tinha aproximadamente 16 anos nessa época, e ele testemunha tudo aquilo. E aí, alguns anos depois, ele estava com 25 anos, 10 anos depois, quase, ele participa da segunda leva. Só que ele já estava com 25 anos, ele já tinha sido consagrado para ser sacerdote. Que a consagração era aos 25 anos, né, o início da preparação para aos 30 anos ele assumir como sacerdote, né? Então 30 anos era a idade mínima para alguém assumir o cargo de sacerdote. Foi por essa razão a gente crê até que Jesus começou o ministério dele aos 30, porque era a maioridade, a pessoa podia sentar no tribunal, e toda a lei, toda a vida adulta de fato plena em Israel era a partir dos 30 anos. Ele começa o livro falando isso, no 30º ano, e aí os estudiosos entendem que ele está se referindo à idade dele. E exatamente quando se cumpre isso, ele estava já havia 5 anos na Babilônia, na margem do rio Quedar, e ele tem uma visão, e Deus chama ele para ser profeta. E é interessante que, quando você estuda a teologia, você vê que tem 3 ofícios muito claros, né, em Israel, que é sacerdote, profeta e rei. E dificilmente alguém exerce 2 ofícios juntos. Mas Ezequiel, ele no ano que ele deveria se tornar sacerdote, não tinha templo, não tinha serviço a ser prestado, eles estavam vivendo como escravos na Babilônia. E é nesse momento que Deus fala, vou usar toda essa bagagem da sua preparação e da sua consagração para um propósito glorioso, que vai ser te usar como profeta, não como sacerdote. Depois a gente vê no final do livro a revelação que ele tem da restauração do culto de Israel, e o detalhamento sobre tudo aquilo mostra que havia um propósito em Deus ter levantado ele assim. Então essa mudança de rumo vocacional em Ezequiel. E é interessante que Deus chama ele 93 vezes de filho do homem. E o filho do homem é uma figura de alguém humano, de alguém fraco, como se ele quisesse ressaltar o modo como Deus apontou a fragilidade dele humana. Quando Jesus se falava de si próprio como filho do homem, ele estava falando a respeito da sua natureza humana, para enfatizar o fato de que ele era 100% homem, né? E Ezequiel, Deus queria tratar o coração dele em relação a isso e mostrar que ia usar ele, apesar de ele ser tão frágil. E é o livro com mais relatos paralelos ao Apocalipse, no Antigo Testamento. Olha aí, quais são os relatos paralelos? Os seres viventes, que Ezequiel revela, Daniel tinha revelado também, a ideia de Deus mandando ele comer o livro, não é? Que Deus tinha dado a João também na ilha de Patmos.
a questão de Gog e Magog, representando as nações inimigas que ficariam debaixo do juízo de Deus no fim. A Nova Jerusalém, a promessa da Nova Jerusalém, acontece também em Ezequiel, não só em Apocalipse 21. E o rio da água da vida, que Ezequiel 47 e Apocalipse 22 revelam. Então, só para vocês terem uma ideia aqui panorâmica da importância de Ezequiel como literatura apocalíptica que habitava o imaginário de João no momento que Deus revela a ele aquelas visões na ilha de Patmos. Bom, e aí o chamado dele e as primeiras visões estão presentes aí em Ezequiel capítulo 1 até o 3. Deus dá a ele uma visão da realidade celestial. E quando você começa a ler aquelas revelações e aquelas visões, você vê que eram coisas desse tipo. Essa foi uma representação gráfica que um artista fez em cima da visão. Deus reinando no seu trono em glória e 4 seres viventes com corpo de homem, mas asas, e 4 cabeças diferentes de animais diferentes e rodas embaixo dele, e uma figura muito psicodélica, né? Que na verdade era só uma manifestação de realidades espirituais celestiais. E Deus mostra isso para marcar o fato de que Deus estava levantando ele como profeta, estava querendo dar para ele o tom da importância do que ele revelaria para o povo a partir dali. Mas ele faz um alerta, gente, muito pesado. Logo no início do livro aí, capítulo 3, verso 7, ele diz assim: Ezequiel, vou te usar, mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Ele está falando, Ezequiel, olha só, você vai falar coisas, eu vou revelar coisas tremendas para você, e você vai falar para o povo. O seu papel não é converter ninguém, o seu papel é falar. O povo vai estar endurecido, o povo não vai querer te ouvir, mas você vai falar. Eu estou evangelizando um amigo meu e ele não se converte. Deus não mandou a gente converter ninguém, Deus mandou a gente falar, a gente pregar. Mas eu estou fazendo diferença no meu ambiente de trabalho e chamo as pessoas para a igreja, ninguém vai, não adianta nada. Não, você está obedecendo a Deus. Agora, as pessoas muitas vezes não vão ouvir. E um peso maior aqui, que ele está falando para o povo de Deus. A gente que é pastor, chamei a pessoa, conversei com ela, ela continua irredutível. Nosso papel não é mudar o coração da pessoa, a gente não tem esse poder. Nosso papel é ser atalaia, não é vigia, é ser profeta, é proclamar a palavra de Deus. Esse era o papel do profeta. E aí, gente, continuando esse raciocínio, olha só esse texto em seguida no versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Em outras palavras, você tem que falar. Se você não falar, você é responsável sim. A gente é responsável, gente, não é para agradar as pessoas, não. Será que eu estou pregando aqui, estou agradando as pessoas? Será que as pessoas estão saindo daqui com o ego massageado quando eu prego? Será que as pessoas estão saindo daqui como se estivessem saindo de uma palestra de um coach? Agora vai, vamos embora, pensamento positivo. Não, não é isso, não é igreja, não é palavra de Deus. O papel de Ezequiel era falar. Se você falou, sua alma, você pode dormir tranquilo, sua consciência fica em paz. Você falou, você alertou, você advertiu quem estava errado. Mas se você não falar, fica sabendo que a sua omissão vai trazer responsabilidade sobre a sua vida diante daquilo que a pessoa fez. Você não alertou ela, você não fez o papel de profeta, você quis fazer campanha política dentro da igreja, você era um narcisista, O narcisista é esse cara que quer elogio o tempo todo,
Então ele trabalha o tempo todo para que as pessoas admirem ele mais. Ele não fala o que desagrada nunca. Eu vi recentemente um pregador desses jovens de internet, muito famosos, com milhões de seguidores nas redes sociais, numa entrevista, num programa de talk show desse, dizendo, e o entrevistador perguntou: como é que você faz para ter tanta popularidade? Como é que você faz para ter tanta gente te seguindo? E o que você atribui? É bem simples. Eu não entro em nenhuma polêmica. Eu não falo nada que desagrada. Isso não é um profeta de Deus, né? E a gente vê igrejas hoje que tem como critério, na hora de contratar um pastor, que ele seja um funcionário leal àquele conselho. De maneira nenhuma que seja profeta. Se ele vai vir aqui falar a verdade nua e crua, a gente não quer ele. A gente quer alguém que seja articulado politicamente, a gente que participou de denominação. A gente sabe o que é isso, né? Quem já viveu isso sabe do que a gente está falando, né? E acontece muitas vezes isso, né? O profeta é evitado, o profeta é inconveniente, é chato. O profeta fala não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. É isso que Deus está falando para Ezequiel aqui. Você vai falar o que eles precisam ouvir. Pode ser que isso traga impopularidade sobre você. Vai trazer. Não tem problema não, eles não vão ouvir, mas você vai ter cumprido o seu papel, né? O fato de ter um profeta já demonstra a minha graça e a minha bondade. E aí isso traz ainda mais juízo sobre aqueles que desobedecem. Então, os primeiros simbolismos proféticos que aparecem. Interessante que Deus revela alguns simbolismos, algumas figuras simbólicas, 3. Logo no início do livro, capítulo 4, Deus manda ele desenhar ou fazer uma figura, ou uma representação gráfica com tijolo de Jerusalém. Tijolo ali talvez representando Sião, ele desenha em cima do tijolo de Jerusalém e coloca esses gravetos para simbolizar um cerco à cidade de Jerusalém, para falar do que aconteceria. E diz o texto que Deus manda ele ficar deitado 390 dias sobre o seu lado esquerdo, diante daquela maquete. E ele fica deitado 390 dias naquela posição, representando 390 anos de obediência, de desobediência do povo do norte. E depois ele deveria se deitar sobre o seu lado direito e ficar mais 40 dias, representando os anos de desobediência do povo do sul, de Judá. E uma figura muito bizarra, mas que era aquela forma de Deus, assim, trazer a situação ao ridículo e falar: ó, Israel, vocês estão sendo tão rebeldes, tão idólatras, tão absurdos, que eu vou trazer uma figura absurda. E Deus usa Ezequiel dessa forma estranha, essa forma que a gente estranharia, mas é inegavelmente pedagógica, não é? Ninguém pode dizer que não foi alertado. Tinha um cara doido lá deitado 390 dias para um lado e 40 dias para o outro, e ele está falando: ó, isso aqui são vocês que vão ser sitiados. Eu estou falando do sítio, do cerco que vocês vão sofrer. Porque no momento que Ezequiel prega, ainda tinha 10 anos até Judá ser completamente dominada, né? Ele foi no segundo grupo, na segunda leva, mas só em 586 finalmente houve uma invasão completa e Judá e Jerusalém ficou completamente deserta, tá bom? A segunda figura estranha que Deus... Essa é estranha, essa aí Clovinho disse que falava coisas grotescas e se arrependia, mas não tem jeito. Aqui a palavra traz essa figura grotesca, eu vou ter que dizer para vocês o que é. Deus diz o seguinte: enquanto você estiver deitado aí diante dessa maquete, você vai assar um bolo, só que você vai assar da seguinte forma: você vai colocar ele em cima de fezes humanas, e você vai usar as fezes como combustível para cozinhar esse bolo. Ezequiel: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, fezes, eu vou comer em cima de fezes? Senhor, o Senhor sabe que isso é abominação, eu sou sacerdote, eu não posso me contaminar, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca me contaminei, eu sou guardado. E aí Deus fala assim: então faz o seguinte, usa esterco de vaca mesmo, eu deixo. Aí, graças a Deus, pelo menos foi esterco de vaca, né? Melhorou um pouquinho. Para mostrar a contaminação. Então ele encarnou essa condição do estado do povo de Deus.
E mais uma forma de Deus desenhar a situação absurda para dizer: Israel, vocês são um povo absurdo, o que vocês estão fazendo é absurdo, e eu preciso usar uma pedagogia de desenhar para vocês entenderem o quão contaminado, o quão impuro vocês estão. E a terceira figura bizarra que Deus manda Ezequiel fazer é raspar os cabelos da cabeça e da barba, e um terço no final do cerco deveria ser queimado, um terço deveria ser picotado e um terço deveria ser espalhado ao vento, para mostrar só figuras de juízo que se abateriam sobre Israel em 586, quando finalmente o juízo se consumaria. Então ele usa uma balança para essa figura aí, e através dessas figuras Deus mostra o que aconteceria com o povo dele. Quais são as causas então do juízo? Para a gente entender, Ezequiel revela para a gente, né? Capítulo 5, verso 6: na sua maldade, ela, Jerusalém, se revoltou contra as minhas ordenanças, os meus estatutos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Israel estava agindo pior do que o descrente, é isso que Deus está falando. É mesmo? O que Jeoaquim, esse que foi um dos reis do período da transição aí, o primeiro rei do período exílico, foi o primeiro a ser levado, exigiu tributos para manter a arrecadação, né, para o Egito, explorando o povo, edificou uma mansão com opressão, perseguiu aos profetas de Deus, ordenou a prisão de Jeremias, abandonou as reformas espirituais de Josias, seu pai. Lembra? Achei o livro da lei, uma reforma espiritual estava em andamento, e Jeoaquim, filho de Josias, simplesmente interrompe aquela reforma. Reintroduziu ritos pagãos, cometeu abominações contra Deus. Então foi isso, só isso que eles tinham feito. Essas foram as causas dos juízos de Deus. E aí Ezequiel então tem uma visão do templo, os capítulos de 8 em diante aí, em que ele vê, Deus pega ele pelo cabelo, outra figura engraçada, né? Diz o texto que Deus pega ele pelo cabelo, na visão, né? Ele se vê como se Deus tivesse pego ele pelo cabelo e levado ele no ar, até em cima de Jerusalém. E aí dá a ele uma visão ali, pendurado pelos cabelos. Assim, eu vou fazer esse povo entender, nem que eu puxe eles pelos cabelos. E a visão que ele tem é dos líderes espirituais de Israel em idolatria, as mulheres chorando pelo Deus Tamuz, os homens de costas para o templo adorando o sol, uma afronta, a impureza, o absurdo e a contaminação acontecendo. E diz o texto que a carruagem da glória de Deus, lá do início, é levada embora pelos querubins. Existe essa visão da glória de Deus deixando o templo. Lembra quando, segundo Crônicas, quando Salomão termina a construção do templo e a glória do Senhor enche o templo? Aqui a glória do Senhor deixa o templo. Mas o mesmo Deus que traz uma palavra de juízo, traz uma palavra de restauração. Eu os ajuntei do meio dos povos, e os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Quando é que isso acontece, irmãos? Pentecostes, não é? O Espírito vem, ele coloca um novo espírito no homem, e o homem então passa a obedecer, porque ele agora não tem um coração de pedra mais, ele tem um coração de carne. O exílio era inevitável. Deus decreta juízo contra os falsos profetas, Deus decreta juízo contra os idólatras, Deus preservaria um remanescente. São os fatos que se sucedem aí. E aí,
nessa sessão a partir do capítulo 12, profecias contra Israel e Judá. Capítulo 14, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela. Olha aqui, gente, preste atenção, o que Deus está falando, gente, é que você está olhando para o mundo ao redor, você está vendo gente brincando de igreja, brincando de ser igreja, você está vendo todo tipo de absurdo, de descalabro sendo praticado dentro de igrejas evangélicas, sendo praticados dentro de igrejas que se dizem cristãs e fiéis à Bíblia. Você está vendo tanto absurdo assim, mas nunca se esqueça de que Deus sempre vai manter um remanescente, sempre vão haver igrejas fiéis. E digo mais, irmãos, pode ser que alguns olhem assim, poxa, eu olho para a minha igreja, a igreja oceânica, e vejo nela tanta gente errada, fazendo coisa errada. Tem uma palavra de consolo para você, leia as cartas de Paulo às igrejas que ele plantou. Tinha gente fazendo talvez coisa pior. A igreja é um lugar que tem joio e trigo, a igreja é uma comunidade que não é perfeita, e a Bíblia não promete que seria, não é? Mas nessa igreja, com todas as suas lutas, as suas fraquezas, as suas imperfeições, nunca vai deixar de existir um remanescente fiel. Pode ter joio, mas nunca vai deixar de ter trigo. É isso que Deus está falando. E no povo de Israel era assim, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, em Jerusalém, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela, eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Está dizendo assim, olha, vocês vão falar, caramba, Deus acabou com a nossa raça mesmo. Ah, não! Tem esperança, que embora a gente mereça tudo isso, tem gente que ainda está buscando Ele com seriedade, tem gente que ainda ora, lê a Bíblia, jejua, se coloca diante de Deus, se humilha diante dEle, de coração sincero. Tem picaretagem para todo lado na igreja evangélica, mas tem tanta gente séria. A grande mídia vai mostrar picaretagem só, não vai mostrar gente séria. A gente séria é a gente que vê, a gente que testemunha todo dia, conversões genuínas, vidas transformadas. E o que Ezequiel está falando? Isso vai trazer esperança para o meu povo. E algumas figuras proféticas, então, são mostradas por Deus nessa sessão. Adiante, a partir do capítulo 15, Jael como um bastão inútil, como uma videira que foi queimada e destruída pelo juízo de Deus, e agora é só um pedaço de pau queimado e inútil. É retratado como uma esposa infiel que se prostitui, é retratado como uma leoa capturada que antes era poderosa e protegia os seus filhos, mas agora está capturada no exílio. Israel e Samaria, Jerusalém e Samaria são retratadas como duas irmãs prostitutas, Oolá e Oolibá, Oolá Samaria e Oolibá Jerusalém, essas duas prostitutas. Israel é comparado também a uma panela enferrujada que está contaminada, e o dono dessa panela tenta arear e não consegue tirar aquela ferrugem, que está incrustada já, chegou no nível que já não tem mais retorno. Essa era a dura profecia de Ezequiel sobre Israel e sobre Judá. Agora, é bem interessante, como a gente viu na aula anterior, que Deus sempre reserva o seu juízo para as nações inimigas também, sempre. Nunca é só um juízo sobre o povo de Deus. As nações inimigas não são inimigas daquelas pessoas do povo de Deus, são inimigas de Deus, e Deus promete juízo sobre elas também. E essa sessão adiante aí, de 25 a 32, trata desse juízo, a gente passa correndo por ela. E no capítulo 33, o templo finalmente é destruído, não é? Deus explica a Ezequiel que ele era um atalaia, ele era um vigia, ele subiu na torre, ele gritou durante 10 anos, a casa vai cair de vez, não tem retorno. Um sobrevivente chega de Jerusalém comunicando a sua queda, e aí Ezequiel alerta contra o falso culto. E aqui, irmãos, mais uma aplicação tremenda para a nossa vida hoje.
Talvez um dos textos mais pesados, pensando na aplicação para a nossa vida hoje, de Ezequiel, seja esse. Olha o que ele diz: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Ezequiel, está todo mundo aí falando, vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir o que o homem de Deus tem a pregar. Eu amo as pregações, eu amo o pregador fulano de tal do YouTube, eu amo isso, aquilo. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Não tem nada de errado, nem com a pregação, nem com ter uma voz bonita cantando, né, Clovinho? A gente que tem, né? A gente que sabe. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é ouvir e não obedecer. Somos crentes, somos igreja, viemos à igreja todo domingo, sabemos as músicas de cor. E como é que está a prática, lá no dia a dia, durante a semana? Vida de santidade, obediência a Deus o tempo todo, buscando santidade diante de Deus, buscando obedecer, buscando acatar aquilo que eu ouvi, colocar em prática, aplicar a minha vida. E Ezequiel está falando, e Deus está mandando uma palavra pesada através de Ezequiel, falando, eles vão ouvir, vão elogiar você até, quem sabe, vão se fazer de crentes, mas para Deus a única coisa que vale para um crente ser um crente é a obediência àquilo que está sendo pregado, né? E Israel já tinha perdido totalmente a credibilidade diante de Deus, né? Restauração de Israel. Gente, sempre é assim, sempre, em todos os livros proféticos, a gente vai ver Deus descendo o sarrafo, Deus pegando pesado, Deus botando as vísceras do povo para fora, mostrando tudo que está podre ali dentro, tudo que está contaminado. Mas sempre, em todos os relatos proféticos da Bíblia, sempre, Deus promete. Restauração. Sempre Deus promete restauração. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça, de misericórdia, de bondade. Ele não quer uma religião barata, Ele quer corações quebrantados. Sacrifícios não são agradáveis a Deus se não vem acompanhado de um coração quebrantado e contrito. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, eu sou. O seu Deus, diz o Senhor Deus, eu sou o seu Deus, eu vou restaurar vocês, não porque vocês merecem ser restaurados, mas que vocês são o meu povo, eu tenho uma aliança com vocês. Se a minha aliança com vocês dependesse da obediência de vocês estavam lascados, mas não depende da minha graça, da minha misericórdia, da minha bondade. E é por isso que nunca vai deixar de ter um remanescente, e é por isso que sempre, depois de uma palavra de juízo, eu tenho uma palavra de restauração para vocês. E aí ele dá finalmente a visão do vale de ossos secos, irmãos. Vou voltar aqui ainda, antes disso, no capítulo 36, olha a promessa do Senhor: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que
andem nos meus estatutos. Deus está sendo redundante, Deus está sendo repetitivo na promessa dele e falando a respeito da restauração que viria. E aí no capítulo 37, a visão é de um grande vale de ossos secos, e os ossos secos representam Judá, representam o povo de Deus, seco, sem vida, morto, sem esperança, não tem mais vida ali, não tem mais como aquilo levantar. Mas aí de repente esses ossos começam a desenvolver tendões e carne, e Deus sopra o espírito de vida sobre aqueles ossos secos. Irmãos, essa é uma visão linda da nossa ressurreição em Cristo. A palavra ensina que quando a gente se converte, a gente morre e ressuscita. Eu e você éramos ossos no meio de um vale, mortos. Não, eu não estava morto, eu estava vivo biologicamente. Para Deus isso não é vida. Para Deus vida é quando Ele sopra e quando algo novo acontece, é isso que acontece. E aí Ele, por fim, no final da visão, diz assim: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize, porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque eu vou fazer vocês ressuscitarem das cinzas. As ruínas poderão em seu nome reviver, né, Clovinho? Se erguendo das cinzas. Restauração de Israel, destruição das nações inimigas, representadas em Gog, capítulos 38 e 39, né? Terremoto, fogo e derrota bélica. E por fim, para a gente encerrar, que nossa hora acabou de estourar, Deus dá visões finais. A primeira visão final que Ele dá é de um templo, um novo templo que é descrito por Ezequiel. E é interessante, irmãos, porque esse templo descrito, veja bem, o de Salomão, eu coloquei aqui em proporção aproximada, claro, no olhômetro, né? O de Salomão ali embaixo, ele tinha 9 metros por 27. O novo templo que é descrito por Ezequiel tem 250 metros por 250 metros. Então a gente entende que o que Deus queria revelar ali não era que seria um templo que seria construído como o de Salomão foi. Ele estava falando de algo muito maior, de um culto restaurado, não do mesmo modo que era antigamente, mas numa dimensão muito maior, muito mais gloriosa, muito mais tremenda. E essa é a revelação da restauração do culto. E aí a gente vê nesses capítulos aí um detalhamento em relação a questões do culto sendo restaurado em Israel, que aí é onde Deus, a gente acredita, usou o saber sacerdotal de Ezequiel. Capítulo 47, a visão do rio que brota do altar do templo, gerando vida até mesmo no Mar Morto. E essa é uma profecia interessante. Até tem uma youtuber chamada Aline em Israel, talvez alguns já acompanhem, já conheçam ela fala bastante coisa interessante. Ela não é cristã, é judia, mas ela é bem comprometida com ensinar, como guia de Israel que ela alguns detalhes. E ela diz que está acontecendo agora um fenômeno lá na região do Mar Morto, que tem algumas regiões que estão começando a brotar água doce. E essa água doce está, de algum modo, transformando toda a geografia do Mar Morto. Alguns entendem que isso é uma tragédia do ponto de vista da preservação de uma coisa que é única no mundo, que é o Mar Morto. Que é um mar que tem, sei lá, 70% de sal. É uma coisa que você pode ficar em pé assim que você não afunda na água, né? Você não afunda, né? E aí, no entorno do Mar Morto, tem começado a surgir bolsões de água doce, inexplicavelmente. E essas águas vêm de chuvas de outras regiões mais altas, e o Mar Morto fica na região mais profunda da Terra, né? Depois você pode pesquisar isso se você tiver curiosidade, 400 metros abaixo do nível do mar, se não me engano. E aí ela falou que algumas regiões desérticas, que eram então desertos, estão começando a brotar vida, e até peixes surgindo ali, de uma forma milagrosa.
Mas só trazendo assim uma especulação, mas olha o que diz o texto, é promessa. Ela cita esse texto de Ezequiel 47:9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Um rio que brota do altar de Deus, no templo de Deus, gerando vida por onde passa. É uma figura também da igreja, do povo de Deus, que deve gerar vida por onde passa. Então, a outra seria a restauração da Jerusalém, a restauração de Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém, mais um paralelo com o Apocalipse. Apocalipse relata, segundo a visão de Ezequiel, a Nova Jerusalém teria 2.250 metros quadrados, né? Ou melhor, 2.250 metros de comprimento e de largura, ou seja, sendo um quadrado perfeito. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, teria 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, ou seja, um cubo perfeito. O ponto aqui, gente, não é ficar medindo, saber se foi restaurada fisicamente exatamente. O ponto é que vai ser um lugar perfeito, planejado por Deus para ser perfeito. Agora, o mais importante do que isso é o modo como, segundo Ezequiel, essa Nova Jerusalém seria chamada. O Senhor está ali. O nome dessa cidade vai ser O Senhor está ali. O mais importante não é o tamanho, a riqueza, a prosperidade. O mais importante temos o mais importante. O Senhor está no meio dela, o Senhor está no meio da igreja. O mais importante para a igreja não é a gente ter uma superestrutura confortável, não. O mais importante não importa, a gente pode estar debaixo de uma árvore, mas o Senhor está ali. Amém? Relevância para hoje então, para a gente encerrar e para o nosso almoço. Assim como ocorreu com o povo de Israel nos dias de Ezequiel, nós também podemos ser infiéis a Deus, estar endurecidos a ponto de Deus ter que desenhar para a gente, viver crises decorrentes de pecados cometidos, sofrer juízo, caso demonstremos que somos falsos convertidos. Tudo isso é possível, gente. Isso é um alerta para nós. Será que eu sou convertido de verdade? Sabe aquela crise do jovem rico? Será que eu sou salvo mesmo? Essa crise pode ser boa, pode ser santa. Eu preciso buscar essa convicção, eu preciso ter essa convicção. E essa convicção não vem sem uma busca espiritual, né? Ou seja, a mesma pedagogia que Deus usou com Ezequiel pode usar com a gente. Mas por fim, Ezequiel é um livro de esperança para o verdadeiro povo de Deus, para quem Deus garante que seriam humanizados, teriam um coração de carne. O pecado faz a gente virar bicho, igual a Nabucodonosor. Mas o Espírito de Deus em nós nos dá um coração sensível, um coração humano, um coração capaz de amar. Receberiam o seu Espírito, seriam capacitados à obediência, serão apacentados pessoalmente por Ele, verão a Nova Jerusalém, viverão eternamente em sua presença. O Senhor está ali. Amém? Essas são as promessas do livro de Ezequiel.